Exercício número 1 da aula 92 do nono ano do ensino fundamental. Em uma apresentação aérea de acrobacias, um avião a jato descreve um arco no formato de uma parábola, de acordo com a seguinte função: y é igual a menos x ao quadrado mais 60x. Determine a altura máxima atingida pelo avião. Vamos compreender um pouquinho o que significa essa questão de altura e o que significa o y e o x quando nós estamos trabalhando dentro de uma função, e essa função é uma função quadrática. Vou representá-la no plano cartesiano. Ok? Pois bem, então vamos lá. Vou desenhar aqui um plano cartesiano, tá? E daí nós vamos identificar quais são as variáveis que estão envolvidas nesse processo. O y está representando a altura que esse avião vai atingir, tá? Então, sempre essa letra aqui, ó, que está antes do sinal de igual, a gente chama esta letra aqui de variável dependente, tá? Por quê? Porque ela depende dos valores que a gente atribuir para x. Se eu atribuir x1, o y vai ter um valor. Se eu atribuir x2, o y vai ter outro valor. Por isso a gente chama de variável dependente, tá? E esta letra sempre será representada neste eixo vertical, certo? Então aqui eu tenho o y. A variável que está dentro da função, da lei da função aqui, nós chamamos ela de variável independente. Então, x é a variável independente. Sempre estará representada no eixo horizontal. Então, esse aqui nós vamos chamar de x, ok? Só a título de conhecimento para a gente saber. Porque eu vou representar essa função numa parábola, no plano cartesiano, para a gente ter uma noção de comportamento dela e como é que nós vamos descobrir a altura máxima. Está dizendo que esse avião está descrevendo nos céus ali um arco em forma de parábola, tá? E a função quadrática, quando nós representamos no plano cartesiano, ela tem essa característica de ser uma parábola. Agora, essa parábola, ela pode ter a concavidade voltada para baixo ou a concavidade voltada para cima. Do que depende isso? O a da minha função. Se o a for maior do que zero, a parábola terá a concavidade voltada para cima. Então, se o a for um número positivo, a concavidade vai ser voltada para cima. Se o a for um número negativo, a concavidade será voltada para baixo. Segundo passo, vou tirar. Quanto vale o a nessa função? O a é o número que está na frente do x ao quadrado, menos 1. Quanto vale o b? O b é o 60. E quanto vale o c? O c, nesse caso aqui, vale 0, porque ele não aparece, certo? Então, olhando aqui, ó, eu vou observar que o a é negativo, ou seja, menor do que 0. Então, esta parábola vai ter uma concavidade voltada para baixo. Então, o avião sai de uma determinada altura, ele atinge um ponto máximo aqui em cima, ó, e depois ele volta a descer. Esse ponto máximo tem coordenada x vértice e y vértice. Tá? Então, ele tem um x vértice e um y vértice. Ambos têm fórmulas para a gente calcular. Agora, o que nós precisamos decidir é o seguinte: eu estou querendo saber qual é a altura máxima. E a altura máxima será definida por y, certo? Então, eu não vou, nesse probleminha aqui, calcular o x vértice. Eu vou calcular, sim, o valor do y vértice. E para calcular o valor do y vértice, eu uso a fórmula. Y vértice é igual a menos o delta dividido por 4 vezes o a. Esse delta aqui
é uma formulazinha que nós escrevemos como b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Tá? Como eu tenho o valor de a, b e c, eu vou substituir. Delta é igual o b, que é o 60 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale menos 1, vezes o c, que vale 0. Certo? Então, o delta vai ser igual. Primeiro, a potência. Quanto que é 60 ao quadrado? 6 vezes 6 é 36. Acrescento mais 2 zeros. 3.600. Agora, aqui vem outro detalhe muito importante que nós não podemos esquecer. Antes de subtrair o 4, eu tenho que resolver essa multiplicação. Menos 4 vezes menos 1 vezes 0. Todo número multiplicado por 0 vai dar 0. Por isso, o delta vale 3.600. Vamos calculando agora e substituindo aqui na nossa equação. Menos o delta, só que o delta vale 3.600. Vamos separar a nossa conta, porque nós já resolvemos esse problema. Dividido por 4 vezes o a, que vale menos 1. Então, esse y vértice vai ser igual a menos 3.600 dividido por menos 4. Ora, menos com menos é mais. E 3.600 dividido por 4, vai dar 900. 900 o quê? 900 metros. E aí sim eu descobri, percebam, a altura máxima que esse avião atingiu. Letra B, 900 metros. No exercício 2 da aula 92, diz o seguinte: uma empresa produz um determinado produto com o custo definido pela seguinte função. C em função de x é igual x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Considerando C, o custo em reais, e x, a quantidade de unidades produzidas, determine a quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo. Então, o que eu estou querendo saber aqui é o valor, quantidade de unidades. Eu quero saber o valor x, para que o custo seja o menor possível. Antes de resolver isso, vamos compreender o que representa essa atividade dentro do gráfico da função. Tá? Então, veja bem. Nós temos ali o plano cartesiano, certo? O que nós temos que lembrar? Que essa letrinha aqui, antes do sinal de igual, o C, que representa o custo, é a chamada variável dependente. E ela será representada nesse eixo aqui, conhecido como eixo Y, ou eixo das ordenadas. Tá? Então, esse aqui é o C. E a letra que está aqui dentro, que nesse caso está sendo representada pelo X, ela tem coordenada que vai ser representada no eixo horizontal. Tá? Então, aqui nós temos o X, que está representando a quantidade de unidades produzidas. Nesta parábola, ou nesta função de segundo grau, a representação no plano cartesiano é uma parábola. E essa parábola pode ter a concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Quem vai definir é o valor de A, ou seja, o número que está na frente do x ao quadrado. Então, vamos retirar os coeficientes. O A, nessa função, é o número que está na frente do x ao quadrado, então vale 1. O B é o número que está na frente do x, que vale menos 80. E o C está representado pelos 3.000. Como o A é positivo, a concavidade dessa parábola é voltada para cima, certo? Como eu quero saber custo mínimo, ou seja, o custo vai decaindo, vai chegar num determinado pontinho aqui, que ele vai ter um custo mínimo, depois ele volta a subir. Esse custo mínimo, ele é definido pelo y vértice. E a quantidade
de unidades produzidas será representado pelo x vértice. O que nós vamos calcular agora? O y vértice ou o x vértice? Para calcular o y vértice, eu teria que saber qual é o custo mínimo. Para calcular o x vértice, eu teria que calcular a quantidade de unidades produzidas. Então, ele está dizendo o custo mínimo para a produção de tantas unidades. Vou descobrir um, vou descobrir o outro, e a combinação deles será o resultado da minha questão. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, vou calcular as unidades. Tá? Vou escrever aqui, ó. Unidades produzidas. Para calcular as unidades produzidas, eu vou calcular o x vértice, que nada mais é do que menos b dividido por 2 vezes o a. Então, esse x vértice vai ser menos, quanto vale o b? Menos 80, dividido por 2 vezes o a, 2 vezes o 1. Então, o x vértice vai ser igual a menos com menos, mais. Então, terei 80 divididos por 2. Então, este x vértice, ou seja, a quantidade de unidades produzidas para que o custo seja menor, é de 40 unidades. Agora, veja bem, o que eu posso fazer aqui? Eu posso descobrir o y vértice, que é o custo mínimo, tá? Ou então eu posso substituir na fórmula. No lugar do x eu colocar o 40, eu encontro o custo mínimo. Então, são 2 passos que eu tenho para resolver o meu problema, certo? Vamos calcular através do y vértice. Então, o custo mínimo. Na verdade, aqui eu já tenho a minha resposta, né? A letra A, porque é a única que tem 40 unidades. Mas vamos aproveitar essa atividade para confirmar realmente. O resultado, nesse caso aqui, precisa dar 1.400. Vamos lá, então. O y vértice vai ser igual a menos o delta dividido por 4 vezes o a. Vamos calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, este delta vai ser igual. Quanto vale o b? Menos 80 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 3.000. Então, o delta é igual a menos 80 ao quadrado. Menos com menos é mais. 8 vezes 8, 64. Só acrescentar 2 zeros. Agora, menos 4 vezes 1 vezes 3.000, menos com mais é menos e menos com mais é menos. 4 vezes 3 é 12. Então, aqui deu 12.000. Vou pegar esse 12.000 e vou subtrair de 6.400. Então, vai sobrar um resultado negativo nesse delta de 5.600. Ok? Descobri o valor de delta. Vamos separar essa nossa conta. E agora vou substituir no y vértice. Então, o y vértice é igual a menos o negativo 5.600 dividido por 4 vezes o a, que vale 1. Y vértice é igual, menos com menos, mais. Então, eu tenho 5.600 dividido em 4 partes. O valor do y vértice, ou seja, do custo mínimo, vai ser exatamente igual a R$1.400. Olhando aqui nas alternativas, a gente vai ver que realmente a letra A é aquela que responde à minha questão. O custo mínimo é de 1.400 quando são produzidas 40 peças.